O interessante, acho que até puxando um gancho do que a Priscila colocou, Diego, eu acho que a análise dela foi muito feliz, né, para colocar os dois pontos que estão nessa balança, né? Sim, Maduro tem agido de forma autocrática, Maduro tem todas as críticas que são colocadas a ele são e muito pertinentes, né? E há uma tentativa clara dele. Ele vem subindo o tom, né? Vem fazendo ameaças, inclusive com violência, usando gatilhos de guerra civil, banho de sangue que serão tocados pela oposição caso ele perca, né? Seja a retórica do medo. E ele, claro, só topa, né, colocar as eleições, marcar as eleições e fazer por conta da ação daquele grupo de países, né? O Brasil, a Colômbia, os Estados Unidos, né? Você tem entrada do petróleo da venezuelano de volta na roda, teve muita coisa que aconteceu, né? Então, o que acontece? Maduro é realmente tudo aquilo que falam dele, né? Porém, o que que há um déficit no Brasil, e eu acho que esse é um grande problema, porque a gente critica, principalmente a imprensa, a gente critica muito a polarização, mas muitas vezes a gente incentiva uma polarização é, colocando que, pelo fato do Maduro ser tudo isso que ele é, a oposição é santa. A oposição da Venezuela não é santa, não, gente. Inclusive, né, o atual candidato, que é a terceira opção, ele é uma opção, inclusive, que é mais palatável, inclusive, para grupos mais à esquerda, né? Então, por isso que ele está lá e tem chances reais, né? Pesa contra a Maria Corina, na primeira, que foi ilegalmente rechaçada pelo Maduro, vamos deixar isso bem claro, né? É, Pesa também com ela várias acusações que observadores, que pesquisadores, que analistas apontam como reais também. Esse é um ponto, né? Guaidó era uma figura terrível, né? Esse acho que é um ponto interessante. Ao longo dos anos, a gente acabou chancelando muitas figuras da oposição venezuelana como se fossem tudo bem, como se fossem figuras que depositavam-se nela todas as verdades absolutas, simplesmente porque elas estavam contrapondo com uma pessoa que tem um comportamento autocrático. E não é assim. E eu acho que isso é importante que se coloque, e o que que a professora está colocando agora, ela coloca isso, porque na base, depois, no voto, né, isso tem diferença. Tem diferença, tem uma parte da população que sofre, né, com o governo Maduro, tem uma parte da população que sofre com os embargos comerciais, né, que são impostos por causa do governo Maduro, né? Então, o que acontece? A gente tem que tomar um certo cuidado nesse processo para não deificar a oposição, né? E lembrando, né, acho que feito essa primeira ressalva, né, que é importante isso para poder entender. E seria maravilhoso e lindo que todos os veículos de comunicação no Brasil mandassem jornalistas para lá, exatamente para cobrir, poder ver, não em ficarem embutidos dentro das ONGs ou dos think tanks da oposição, como muita gente faz, mas ir para a rua, né? E cobrir e falar o que está acontecendo, né? Venezuela é ali, né? Então seria importante que o pessoal mandasse e não ficasse, como eu falei, embutido dentro da oposição. E a segunda coisa é o seguinte: independentemente do resultado, se ganha a oposição, e a gente está falando bastante nisso, a gente tem que ver qual que vai ser o papel dos militares, porque os militares entraram, né, de uma forma muito firme junto do governo do Chávez e do governo Maduro dentro do Estado venezuelano. Controlam parte da economia, de estatais, um monte de coisa. O que que vai acontecer quando eles saírem do poder? Né? Uma solução prescinde dos militares ou uma solução de transição pacífica só é possível se considerar que os militares ficarão onde eles estão? E se eles ficarem onde eles estão, a mudança vai ser real ou vai ser só uma mudança cosmética, né? Os problemas, eles vão muito além do que aquilo que está simplesmente apontado na eleição. Né? Inclusive, acho que até como a Priscila colocou, isso até explica um pouco o filho do Maduro tá um pouco convencido de que as coisas podem não mudar mesmo com uma má derrota na eleição, porque depende do que o exército e do que os generais vão fazer. Carla,